Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui o Wellington Freire, especialista em engenharia de tráfego, e sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal. Pessoal, neste vídeo comentarei com vocês sobre a questão da CNH rebaixada, exame toxicológico e a recuperação da CNH. A legislação base para este conteúdo é a resolução do CONTRAN 789 de 2020. Dividi esse conteúdo em 3 pontos para facilitar o entendimento de vocês. Ponto número 1. O que seria o rebaixamento de categoria na CNH? É importante comentar sobre o que é o rebaixamento de categoria, pois pode haver alguém que não sabe o que é. Então, o rebaixamento, de um modo geral, é quando a pessoa habilitada na categoria C, por exemplo, realiza a mudança de categoria para a categoria B de bola. E isso pode ocorrer por motivo de saúde ou por motivo de, no momento, o condutor não for dirigir determinado veículo da categoria C, por exemplo. Desta forma, de um modo geral e simplificado, isso seria o rebaixamento de categoria. Entenderam? Ponto número 2. O rebaixamento de categoria e o exame toxicológico. É sabido que o exame toxicológico é exigido para os condutores das categorias C, D e E, nos termos da legislação de trânsito vigente. Na atual legislação de trânsito, conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E por condutor com idade inferior a 70 anos, sem realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento do prazo, que é de 2 anos e 6 meses, contados a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, configura uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH e multa no valor de R$ 1.467,35, mais a suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Diante disso, muitos profissionais têm optado por solicitar o rebaixamento da categoria. Cada pessoa faz a sua avaliação do momento e decide em rebaixar ou não a categoria de sua CNH. E quando posso solicitar o rebaixamento da categoria? No momento da renovação do documento de habilitação, o condutor solicita na clínica médica o rebaixamento. Um formulário é entregue ao solicitante, que após preenchê-lo, o entrega assinado na clínica médica. Isso, pessoal, no momento da renovação. E sabemos que o exame toxicológico é o primeiro exame a ser feito para poder iniciar aí o processo de renovação da CNH. Assim, a mudança de categoria dos condutores das categorias C, D ou E para as categorias A, E ou B, até a data da renovação da CNH, afasta a aplicação da infração prevista no artigo 165B, que acabamos de comentar com vocês. Ponto número 3. Sobre o retorno para a categoria anteriormente rebaixada. Nos perguntaram aqui no canal: se eu rebaixar a minha Carteira Nacional de Habilitação, terei que fazer autoescola tudo de novo para recuperar a minha CNH anterior? Em outras palavras, a pessoa quer saber se terá que iniciar o processo de obtenção da habilitação que anteriormente sofreu o rebaixamento. Passarei aqui para vocês o meu entendimento com base na Resolução 789 de 2020. Esta resolução consolida as normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. Pessoal, o artigo 6º da Resolução CONTRAN 789 de 2020 diz que no caso de mudança de categoria, o retorno para a categoria anterior dar-se-á assim que cessar a ação causadora da mudança, devendo o condutor submeter-se aos exames previstos para a renovação da referida categoria. Peço que frisem isso: exames previstos para a renovação da referida categoria. Renovação. Com base neste artigo da resolução CONTRAN 789 de 2020, entendo que a pessoa que, por exemplo, rebaixou a sua CNH-C para a CNH-B de bola e finalizou a ação causadora da mudança de categoria, que pode ser um motivo de saúde ou mesmo o desejo da pessoa em rebaixar a sua CNH anteriormente, basta realizar os exames exigidos para a renovação da categoria, a qual deseja retornar. Vejam que os exames exigidos são os exames previstos para a renovação da CNH desejada e não os exames previstos para a obtenção da CNH.
Perceberam a diferença? Por isso entendo que quem rebaixa a sua CNH e depois deseja retornar para ela novamente, não tem que fazer autoescola novamente para a categoria de retorno, pois os exames exigidos são os exames referentes à renovação da categoria e não os exames exigidos para a obtenção da categoria. E os exames para a renovação da CNH na categoria C, por exemplo, são exame de aptidão física e mental, exame psicológico para quem for exercer a atividade remunerada e o exame toxicológico. Entenderam? Esse meu entendimento faz sentido para vocês? Vocês concordam? Vocês discordam? Me digam aqui nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Se gostaram, se inscrevam aqui em nosso canal, mais atualizações virão e apresentaremos aqui para vocês. Um forte abraço a todos e nos vemos, é claro, no próximo vídeo.